Atos 16, a partir do versículo 25, nós vamos ler até o 31, eu já passo a ler. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas, diga todas, as portas, e foram soltas, pode repetir, e foram soltas as prisões de todos. Agora diga assim, todas e todos. Segure aí. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Antes de você se assentar, diga assim comigo: a tua chegada tem um propósito. Agora mais forte, você já senta adorando a Deus. A tua chegada tem um propósito. Você crê nessa palavra nessa noite? Aleluia, a tua chegada tem um propósito. A tua chegada em alguns lugares tem um propósito de Deus. O Espírito Santo vai direcionar alguém aqui a alguns lugares, e Ele manda dizer: tu vai aonde tem propósito, tu vai chegar onde tem propósito, tu vai viver um grande propósito. Levanta a mão para cima para adorar, porque eu já sinto Deus nessa casa. Aleluia. Se assente adorando ao Senhor. Oh glória, Deus está nessa casa. Quando nós vamos ler capítulo de 16 do Atos dos Apóstolos, nós vamos nos deparar com Paulo agora em direção à sua segunda viagem missionária. E quando eu estava lendo esse capítulo, eu tive a percepção de alguns detalhes, e aqui eu quero compartilhar com vocês. Quando nós estamos vendo Paulo na segunda viagem missionária, nós vamos ver que Paulo vai viver um novo tempo. Por quê? Porque ele vai participar agora de uma nova equipe, uma nova direção e uma nova visão. Depois nós vamos ver Paulo viver 3 passos da oração: o lugar da oração, o caminho da oração e o resultado da oração. Então eu quero fazer essas menções aqui, para que no decorrer da mensagem você esteja atento àquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, e já tem falado no meu coração. No capítulo de número 15 ainda, nós vamos ver que Paulo e Barnabé ainda andavam juntos, e eles estão agora num concílio em Jerusalém para discutir acerca da circuncisão, porque ora Paulo e Barnabé haviam pregado aos gentios, e alguns grupos se levantaram contra eles, dizendo: eles têm que se circuncidar. Só que ali vai haver uma reunião, vai estar o apóstolo Pedro, Tiago e mais alguns irmãos ali, os anciões. E eu acho interessante que nessa reunião Pedro vai se levantar e vai dizer assim: meus irmãos, parem de colocar o jugo sobre eles, porque a salvação vem pela graça. Parem os homens de colocarem jugo sobre os outros homens, porque a salvação vem pela graça do Senhor. Eles resolvem aquela questão, então é decidido ali. E eu acho interessante que quando Pedro se levanta e toma posição, a Bíblia nos diz que a multidão cala, todo mundo cala e ninguém fala mais nada. Aquela questão é resolvida, e agora Paulo, após isso, ele vai colocar no seu coração a visitar os irmãos da primeira viagem
viagem missionária, a qual ele já tinha edificado algumas igrejas. E a Bíblia vai nos dizer que ele põe isso no coração. Só que Barnabé vai querer levar João Marcos, e a Bíblia nos diz que Paulo não vai aceitar. Por que é que Paulo não vai aceitar? Porque João Marcos lá atrás havia abandonado Paulo na missão. E Paulo tem consciência: não vou incluir ninguém no projeto que pode nos abandonar mais uma vez. Não vou incluir ninguém no projeto que vai ser covarde mais uma vez. A Bíblia diz que há uma discussão entre eles, mas é uma discussão até santa, porque Barnabé vai entender que é tempo dele viver um outro lado. Ele vai navegar para Chipre, ele não vai aceitar o que Paulo está propondo. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai com João Marcos para Chipre, vai navegar para um outro lado. Mas Paulo agora também não vai ficar sozinho. É uma briga, porém cada um vai entender que cada um precisa cumprir o seu propósito de um lado. Cada um precisa cumprir um propósito dentro do seu campo, e está tudo bem, tudo resolvido. Só que Paulo agora vai escolher Silas, e a Bíblia nos diz que Silas era profeta. Então aqui eu já entendo a primeira coisa: uma nova equipe está se formando para um novo tempo que Paulo vai viver, para um novo projeto que Deus está colocando no coração dele. E a Bíblia vai nos dizer agora que eles partem então, mas quando chega ali em Listra e Derbe, a Bíblia vai nos dizer que ele também vai conhecer por testemunho da igreja, por testemunho dos irmãos jovens chamado Timóteo, que dava muito testemunho. E a Bíblia nos diz que Paulo vai ter no coração de convidar Timóteo, ainda um menino, ainda um jovem, ainda um discípulo, a participar desse projeto com ele. Eu acho interessante que quando nós vamos pôr isso nas entrelinhas, nós vamos ver que Barnabé foi alguém muito importante na vida e no ministério de Paulo. Foi o primeiro que impulsionou, era um homem mais experiente, era um homem que tinha muita capacidade. Ele foi apoiador de Paulo, apresentou Paulo, brigou por Paulo. Só que agora é tempo de Barnabé não estar mais com Paulo. E eu entendo o seguinte aqui: é tempo de Paulo agora. Paulo foi muito abraçado, Paulo foi direcionado, Paulo foi consolado, Paulo foi apresentado, mas agora é tempo de Paulo fazer discípulo, é tempo de Paulo consolar, é tempo de Paulo abraçar, é tempo de Paulo ensinar, é o tempo de Paulo. E ele está formando uma nova equipe para um projeto que Deus tem. No decorrer do capítulo nós vamos ver também o evangelista Lucas também aparecer aqui. Então, diante de um tempo novo, Deus sempre vai preparar pessoas para caminhar com você na jornada. Eu quero falar para alguém aqui nessa noite: Deus nunca vai te deixar sozinha, Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus vai levantar apoiadores, porque tem alguém que diz: eu não vou mais, eu não ajudo mais, eu não coopero mais. Mas o Senhor está dizendo: já tem um Silas na direção, já tem um Silas para colocar na equipe, já tem um Timóteo que vai chegar. Mas o propósito, Paulo, que está no teu coração será cumprido. A Bíblia nos diz agora que Paulo também, a segunda coisa que ele vai colocar no coração é ir para a Ásia Menor. Só que o texto vai nos deixando claro que Paulo queria ir para a Ásia Menor, mas o Espírito de Deus impelia Paulo de ir. Ou seja, a palavra impelir aqui no grego é colocar uma barreira. É como se Deus não permitisse que eles fossem. Era Deus fechando a porta, era Deus colocando uma pedra no caminho, dizendo: não é essa a direção para este tempo que eu tenho. E a Bíblia vai nos dizer que eles ainda tentam ir para uma outra cidade, mas Deus também não permite. E eu acho interessante porque algumas vezes Deus vai nos dizer não, e Ele não vai explicar o motivo, Ele vai fechar uma porta, a gente não vai entender o porquê naquele momento. Só que a Bíblia nos diz que quando Ele desce para Troade, Ele tem uma visão, e nessa visão o varão da Macedônia está clamando a Ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que às vezes Deus vai fechar de um lado, mas Deus já está abrindo do outro. Eu vou repetir: quer dizer que Deus está fechando de um lado, mas Ele já está
visão. E é melhor ter porta fechada, mas ter visão, do que porta aberta sem visão. Eu vou repetir: é melhor ter a porta fechada, mas com a visão, do que ter a porta aberta, mas sem uma direção. E a Bíblia nos diz que eles vão porque eles estão dentro da agenda de Deus, dentro da geografia de Deus, dentro da rota de Deus, dentro do propósito de Deus. E a Bíblia vai nos dizer então que Paulo vai abrir mão do seu projeto, mas vai cumprir o projeto de Deus. E eu te pergunto: está preparada? Está preparado para de vez em quando você abrir mão do seu projeto para cumprir o propósito que Deus tem com você? Paulo, ele vai abrir mão, só que agora Deus tem um propósito numa nova geografia. E quando ele chega agora na Macedônia, ele vai passar pela primeira cidade chamada Filipos. E a Bíblia vai nos dizer que nessa cidade não havia uma sinagoga. E a Bíblia vai nos dizer que chegou a informação até eles que havia um grupo de mulheres que orava à beira de um rio, fora da cidade. E por que é que essas mulheres, elas oravam fora da cidade? Porque em Filipos era uma pequena Roma, e aqui os homens dessa cidade não permitiam uma liberdade religiosa ao Deus de Israel, não permitiam elas adorarem. Era como se alguém dissesse assim: irmã Kátia, aqui você não tem espaço, aqui você não pode se expressar, aqui você não pode adorar o teu Deus. A Bíblia nos diz que essa mulher, e uma delas era Lídia, e ela era da Ásia, e a Bíblia vai nos dizer que ela era convertida já ao judaísmo, que nós damos o nome de prosélitas, só que ela ainda não era convertida ao cristianismo. Agora note isso daqui, e eu quero que você entenda o raciocínio comigo. Paulo queria ir para a Ásia, Paulo queria ir para a Ásia, só que Deus manda ele ir para a Europa. Ele queria ir para uma direção, Deus dá uma outra direção, e nessa direção tem um grupo de mulheres orando, porque elas não podem orar em Filipos, está fora da cidade, mas é um grupo de oração. Não tem sinagoga ainda, não tem uma igreja implantada ainda. Os homens grandes pressionam elas, dizendo: aqui vocês não podem adorar. E aqui eu acho algo interessante, porque veja bem o que é que Deus vai fazer. Deus vai tirar Paulo da sua rota. E eu quero entender que aquela visão era resposta de oração. Eu quero entender que aquela visão que ele teve era resposta de oração dessas mulheres. Eu quero entender que aquela visão era resposta de oração. Porque, irmã Gislaine, é simples. Porque lá eles não podiam adorar. Lá elas não tinham pastor ainda, lá não tinha uma liderança ainda, lá não tinha uma igreja ainda, mas tem um grupo de mulher, tem um grupo de mulher que mesmo não tendo espaço, mesmo não aparecendo, mesmo fora da cidade, elas estão adorando, elas estão orando ao Deus de Israel. Eu quero entender nessa noite, nem que for para Deus mudar a rota de alguém, nem que for para Deus mudar a rota de alguém, nem que for para Deus mudar a geografia de alguém, mas vai ter socorro, mas vai ter socorro, mas vai ter socorro. Recebe essa palavra. Deus muda a rota de Paulo. Eita, porque tem um grupo de mulher orando. Paulo é resposta de oração. E aqui nós vemos também que Paulo encontra o lugar da oração. Oh glória, que palavra!
Meu Deus, diga para alguém, está chegando reforço. Diga, está chegando reforço. E a reforço aqui é Paulo. E Paulo representa homem de Deus, mulher de Deus. Tem alguém se sentindo sozinho aqui, irmã Kátia? Tem alguém se sentindo sozinho aqui? Deus manda dizer: eu te coloquei nesse lugar. Anaia sobrecanava, eu te coloquei nesse lugar. E tu não vai ficar sozinho. Vai chegar Silas, vai chegar Paulo, vai chegar Lucas, mas o mistério vai ser cumprido. Tem resposta para alguém. Aí eu lembro do profeta Elias. Oh, aleluia. Estava no rio Querite, o riacho secou, ninguém entendeu nada. Deus manda ele ir para Sarata. Chegando lá tem uma viúva que ia comer, que ia comer o que? O último pãozinho, a última coisa que tinha. Mas chegou o profeta na casa dela. E quando chegou o profeta, chegou resposta. Quando chegou o profeta, chegou provisão. Eu quero liberar para essa igreja nessa noite. Está chegando provisão na tua casa. Está chegando socorro de Deus na tua casa. Deus vai mudar a rota de alguém por causa de um propósito. Ah, chorebecanácia. E a Bíblia nos diz que quando Paulo começa a pregar para aquelas mulheres, o texto deixa claro que o Senhor abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo pregava. Olha que coisa mais linda. Deus fecha a porta lá, mas abre o coração de alguém aqui. Deus fecha a porta lá, mas está abrindo o coração. Ai, Jesus, está abrindo o coração de alguém aqui. Sabe o que isso significa? Os homens querem lugares, os homens querem espaço, mas Deus sempre vai investir nas pessoas. Eu vou repetir: o homem querem os lugares, os homens querem os títulos, os homens querem os lugares, querem os espaços, mas Deus está dizendo: o meu propósito ainda é alguém, o meu propósito ainda é as pessoas. Deus fecha aqui, mas faz Paulo entender para abrir o coração de alguém. Oh, aleluia. Nós já vemos Deus começar a trabalhar, porque toda a casa de Lídia foi salva, e ela constrangeu aqueles homens a ficarem com ela na sua casa. Olha que coisa mais linda. E o poder da influência, porque nós vemos aqui que Lídia é a primeira, e através dela todo mundo que cerca ela também quer o que ela quer. Então todo mundo que te cerca significa o quê? O poder da influência que você tem. Uma vez que ela decide por Jesus Cristo, toda a casa decide. Olha que interessante que vai acontecendo, e Deus começa a mover e a trabalhar nas casas. Paulo achou o lugar da oração, e um dos primeiros propósitos começou a ser cumprido aqui. Agora Paulo vai entrar no caminho da oração, e o tema de vocês é revestidas, não é isso, irmã Kátia? Mulheres revestidas. Então não há poder sem oração, não há revestimento sem oração. Por que que o Senhor me conduziu a essa mensagem? Porque não há poder sem oração. Nós vamos ver que Lídia era uma mulher que estava presa ao quê? As pressões daquele lugar, as pressões que os homens fizeram. Mas Deus enviou Paulo para que através da vida dele ela fosse livre para adorar. Agora nós vemos que Paulo vai entrar no caminho da oração. E o texto vai nos dizer que agora, quando ele estava indo ao caminho da oração, ele estava no caminho da oração, para chegar no lugar da oração. O texto nos diz que aparece uma adolescente, uma menina, tomada por demônio ali. E eu não vou me adentrar muito para explicar,
para que nós ganhamos tempo, chegarmos até o final dessa mensagem. Mas a Bíblia nos diz que ela falava o seguinte: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e Ele vos anuncia o caminho da salvação. E o texto nos diz que essa menina gritava isso, mas qual era o interesse? Era promover Paulo e Silas? Não, era lucrar com essa informação, era ganhar dinheiro com essa informação, porque seria notório que aquela região ia ver que Deus é na vida deles. Então a Bíblia nos diz que havia senhores que lucravam, porque essa menina tinha um espírito de adivinhação. Agora escute, o que essa menina fala não é falso, o que ela fala é de verdade, mas quem está por trás não é verdadeiro. E há uma diferença enorme aqui, porque o que ela está pronunciando é uma grande verdade, mas a essência da fala, a fonte que está falando, não é verdadeira. É um espírito, é um adivinho, é um demônio que está nela. E a Bíblia vai nos dizer que apesar de estarem elogiando Paulo e Silas, Paulo vai começar a se incomodar com isso. Paulo vai começar a ficar irritado com isso. Então, certo dia, então, ele aborrecido com aquela situação, mas ele já estava no caminho da oração. E quem anda no caminho da oração tem autoridade de Deus. Quem anda no caminho da oração é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem anda na oração tem discernimento de Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele vai voltar para a menina, mas vai dizer ao Espírito: sai agora, em nome de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer o quê? Que na mesma hora, aquele espírito mau saiu da menina. Oh, aleluia! Sabe que eu vejo aqui que talvez os homens ou o diabo queria atrapalhar Paulo no caminho da oração. Quem sabe o diabo maquinava dizendo: vamos distrair eles, vamos fazer alguma coisa contra eles, vamos tentar distrair eles no caminho da oração. Mas eu nunca vi alguém que está no caminho da oração ser distraído, se distrair com demônio algum. Talvez o diabo pensasse assim: nós vamos parar Paulo no propósito, vamos começar a mexer com o ego dele, vamos fazer alguma coisa. Mas se deu mal o diabo, porque enquanto o diabo pensava: eu vou colocar a menina para atrapalhar Paulo, do outro lado Deus falava assim: eu vou colocar Paulo no caminho da menina. Eu não sei se você entendeu. Enquanto o diabo pensava: eu vou colocar a menina para atrapalhar Paulo, Deus falava do outro lado: mentira, se enganou, capeta, porque eu vou colocar um Paulo, eu vou colocar um Paulo cheio do Espírito Santo, que está andando no caminho da oração, e o que parecia atrapalhar vai ser liberto, vai ser liberto, vai ser liberto, vai ser liberto. Oh, aleluia! Eu acho tão lindas as coisas de Deus, porque demônio não fica muito tempo no caminho de quem ora. Se você é revestida ou quer ser revestida de Deus, nunca saia do caminho da oração. Mas está guerra, irmã Gislaine, está conflito, está acontecendo, é assim mesmo, é para te atrapalhar, é para te paralisar. Mas como o Senhor Jesus disse: eu vos dei poder, eu vos dei poder, eu vos dei poder. Para quê? Para pisar na cabeça da serpente. Pode até tomar algum veneno, não vai te fazer mal, e no meu nome vocês vão expulsar o demônio. Ei, Deus está dando autoridade à mulherada aqui hoje. Deus está dando autoridade, recebe, porque o Senhor diz: quem está no caminho da oração, quem anda no caminho da oração, quem está com o joelho no chão, demônio nenhum vai ficar, diabo nenhum vai ficar, Satanás nenhum vai ficar, vai ter que bater em retirada nessa noite. Oh, glória!
E o texto nos diz que aqueles homens não gostaram disso não. Porque aqueles homens não amavam aquela menina. Eles tinham interesse, só ter benefício através dela. Só que no caminho dela chegou um Paulo de oração. E aquela menina foi liberta, foi livre. E aqui eu vejo a segunda prisão. A prisão dos demônios. Pessoas sendo libertas pelo poder da palavra do nome de Jesus. Só que isso trouxe dor para Paulo e Silas, porque não é fácil carregar um propósito. Só que Deus vai nos ensinar que o propósito nunca será maior que a dor que alguém pode carregar. A Bíblia vai nos dizer que aqueles homens enfurecidos com isso, vai agora levar aqueles homens, Paulo e Silas, aos magistrados daquela cidade de Filipos. Aqueles homens vão levar à praça pública, pegar as suas vestes e rasgar como sinal de humilhação, de envergonhando eles. E vai chamar o carcereiro e dizer o seguinte: prenda eles, amarrem eles e deixem eles essa noite na prisão. Olha só o preço que Paulo está pagando. Só que nós sabemos que aqui a região é romana, domínio romano. E Paulo também era romano. Paulo já poderia aqui reivindicar o seu direito romano. Porque perceba, ninguém nem investigou a causa. Ninguém foi atrás para ver se era verdade, porque aqueles homens chegaram dizendo: eles não estão respeitando os nossos costumes romanos. E não era verdade. Só que eles estavam enfurecidos. Só que Paulo está entendendo que tem mistério aqui. E não importa a dor que ele tenha que sofrer, ele sempre vai esperar Deus lhe dar uma direção. E o texto nos diz que agora eles vão para a prisão. E na prisão, eles estão ali amarrados em um tronco. E o texto nos diz claro que prendem o pé deles. Era uma cela muito escura, fria, e feridas como úlceras começavam a brotar no seu corpo. Por quê? Porque eles eram açoitados com varas. Agora acho interessante que se fosse na cultura judaica, eles poderiam levar até 40 açoites. Mas na cultura romana que eles estão aqui, não tinha quantidade exata. Eles podiam bater à vontade. Olha só o que Paulo está enfrentando. Porque enquanto Paulo estava livre, alguém estava preso. Mas porque alguém está livre, Paulo está preso. Mas ele está pagando esse preço. E o texto nos diz que ele está numa cela escura, num lugar úmido, numa posição desconfortável. E alguém está dizendo: prenda os pés deles, presos no tronco, numa situação muito desconfortável. Porque o interessante é que alguém poderia dizer assim: vamos prender os pés para quê? Para eles não caminharem mais. Vamos prender os pés para que eles não caminhem, não andem mais. Vamos cumprir os pés para que eles não cheguem mais a lugar algum. Alguém que não entende nada de Deus. É possível falar uma coisa dessa, porque é Deus que nos garantiu que estaria conosco todos os dias, não importa como fosse o dia, Ele está conosco. Alguém não está entendendo? Está prendendo os pés de Paulo e Silas, e aí eles estão dizendo: nós não podemos mais deixar avançar, eles não podem mais caminhar, eles não podem mais pregar, eles não podem mais adorar, eles não podem mais ensinar. Alguém está prendendo Paulo e Silas e dizendo: vamos prender os pés, porque eles não vão chegar a lugar algum. Só que naturalmente, talvez alguém se angustiasse, talvez alguém murmurasse nessa situação, talvez alguém questionasse Deus. Só que o texto é claro nos dizer que eles cantavam hinos ao Senhor, que mesmo nesse processo eles cantavam hinos ao Senhor, e eles oravam e adoravam ao Senhor. Agora me explica, pelo amor de Deus, como é que alguém ainda canta com ferida? Como é que alguém ainda canta com dor? Como é que alguém ainda adora vivendo
justiça dessa? Me explica quem é esse que consegue adorar com úlcera no corpo, que consegue adorar depois de tantos açoites, que consegue louvar ao Senhor, que consegue cantar o hino da harpa. Eu não sei se é você que está aqui nessa noite, que talvez o adversário fez tantas coisas, você está magoado, está chateado, está ferida, mas mesmo assim, quando das 8 horas da manhã, você fica cantando o hino da harpa na tua casa, mesmo com o cenário, mesmo com o ambiente tão desfavorável, você ainda abre a Bíblia para ler um salmo. Eu não sei explicar isso. Se isso não for um adorador, se isso não for um adorador, eu não posso dar outra resposta a não ser essa: um adorador por excelência, uma adoradora por excelência, porque alguém diz: a porta não abriu, a porta está fechada, não tem nem mais café em casa, mas ainda consegue cantar o hino da harpa 370, mais grato a ti, Senhor, mais grato a ti, Senhor. Alguém me explica se isso não é um adorador por excelência? Alguém me explica se isso não é uma adoradora por excelência? Tinha tudo para bater em retirada, tinha tudo para reivindicar a justiça, tinha tudo, mas ficou calada na situação e ainda canta, e ainda prega, e ainda rege, e ainda adora. Vem pro culto de quinta-feira como esse, eu não sei, me explica. Eu quero entender que a gente aqui é um adorador por excelência, é uma adoradora por excelência. Eita, aleluia! Esses homens se recusam a permitir que as circunstâncias determinem as suas atitudes. Um adorador ou um adorador não é movido por um ambiente, mas ele é capaz de mover um ambiente. Eu vou repetir: um adorador, uma adoradora, ela não é movida por um ambiente, mas ela é capaz de mover um ambiente. Olha o que o texto nos diz. John Stott vai comentar aqui, fazer um comentário, que foi um verdadeiro culto no presídio. Imagina, querida igreja, de um lado, aleluia, Paulo e Silas, cheio do Espírito Santo, enquanto um orava, o outro cantava, enquanto um cantava, o outro orava. Olha que conexão mais linda com o céu. E a Bíblia nos diz que a oração nos aproxima de Deus, nos conecta com Deus. Oh, aleluia! E alguém poderia estar dizendo: depois de tanta ferida, depois de tanta marca, depois de prender os pés, alguém não terá força mais para ficar de pé, para orar, para cantar, para adorar, para pregar. Depois de tudo isso, não vai ter força para cumprir propósito, não vai ter força para cumprir chamada, não vai ter força para cumprir missão. Só que eles não entendem que a força da igreja não está em nós mesmos, mas está naquele que nos chamou. A força vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, é Ele que nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis. E eu quero entender aqui, que quem sabe um orava com o Salmo 40, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Quem sabe se fosse nos nossos dias atuais, eles pudessem cantar aquele hino: foi por causa dele, foi por causa dele, foi por causa dele que eu cheguei até aqui. Quem sabe enquanto um cantava, o outro orava. Quem sabe o Salmo 91 poderia ter sido orado, entendendo que Paulo ou Silas estivesse pronunciando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo
debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Pode, Senhor, até 1000 cair do meu lado, 10.000, Senhor, à minha direita, mas eu sei que eu não serei atingido. A minha fé está inabalável. A minha fé está inabalável. Quando eles cantavam e oravam, veio um de repente. E o que é um de repente? Algo que ninguém espera em algum momento. É alguém que não sabe o segundo, a hora ou o tempo em que vai acontecer. Um de repente de Deus se aproxima. E agora nós vemos o resultado de uma oração. O de repente vem. E aqueles adoradores e todos que estavam naquela prisão são envolvidos. E o que é um terremoto? É debaixo da terra tremer, as placas tectônicas da terra entrar numa extremidade muito grande. Agora eu não consigo te explicar como que esse terremoto só aconteceu naquele ambiente. Eu sei que foi pelas mãos do Senhor, foi algo divino aqui. E a Bíblia vai nos dizer que um terremoto pode durar poucos segundos e o estrago ser muito grande. Porque dependendo do nível que ele vem, é extraordinário o que um terremoto pode causar. E olha o que Deus está fazendo aqui. A Bíblia diz que esse terremoto vai agora mexer nos fundamentos, vai mexer nos alicerces daquela estrutura, porque Deus é sempre assim. Deus vai direto na causa, Deus já vai direto na situação, Ele já vai direto no ponto certo. Ele já sabe aonde tocar, Ele já sabe aonde mexer, Ele já sabe o que tem que fazer. Ele não fica dando rodeio, Ele vai direto no alicerce, Ele vai direto no problema, Ele vai direto na causa. E a Bíblia vai nos dizer o quê? Que era oculta. Deus começou a abalar onde havia profundidade, aonde ninguém via. Deus começou a tocar. E quando Deus começou a tocar, a Bíblia vai nos dizer que todas as portas, alguém já pegou, que todas as portas, não foi uma porta, não foi duas portas, não foram 3 portas, mas todas as portas, alguém dizia assim: Paulo e Silas está impedido de ir, Paulo e Silas está impedido de chegar, mas eles não podem impedir de Deus chegar na tua geografia. Vou repetir, alguém está dizendo assim: não podem ir, não podem mais avançar, não podem mais chegar, mas eu duvido alguém impedir de Deus entrar, de Deus chegar, de Deus se apresentar. Eu quero ver alguém impedir de Deus manifestar a sua mão. Eu quero ver alguém poder impedir o agir de Deus. Tem alguém dizendo assim: é impossível, irmã Gislaine, é impossível essa situação. Se prepara, porque se você não tem força para ir, o meu Deus manda te dizer: eu vou chegar nesse ambiente. Todas as portas foram abertas. Alguém te impede de ir, mas não vai impedir de Deus chegar. Podem colocar na prisão, na fornalha, na cova dos leões, podem prender, mas nunca vão poder impedir de o teu Deus chegar aí. Agora eu acho interessante, eu encerro que já foi a minha hora. O texto nos diz que durante esse terremoto o carcereiro dormiu. Me explica como que alguém consegue dormir durante um terremoto? Deus disse assim para mim: filha, se for para atrapalhar, até para dormir eu coloco. Porque ele era o vigilante, ele era o vigia daquela situação. E o texto nos diz que ele vai se apavorar, porque
Esse carcereiro aqui estava preso no quê? No sistema. Porque ele entendeu o seguinte: se todos os prisioneiros fugirem, eles vão acabar comigo. Então ele mesmo queria acabar com a sua própria vida. Só que Paulo estava ligado. Paulo é de oração. Paulo estava ligado, porque mesmo no escuro ele vai entender: não faça isso. Estamos todos nós aqui. Agora olha que lindo que Deus falou para mim, eu encerro. É que todas as portas se abriram, mas as portas que estavam abertas não era para eles saírem, porque o texto nos diz que eles mantiveram no lugar. Porque é então que se abrem as portas. Eu explico. Quando aquele homem tomado no desespero, que Paulo fala daquela forma, o texto nos diz, está aqui, que ele entrou, que ele adentrou, ou que ele entrou para dentro. E quando ele se vê diante de Paulo e Silas, ele se prostra. Então, Gil, o que é que você quer me dizer aqui? Eu vou dizer que o reboliço todo não era para tirar a posição de Paulo e Silas, mas era para fazer o homem descer. Eita, era para fazer o homem se prostrar, era para fazer para um homem entrar como Deus queria. Deus manda dizer para alguém: não te preocupa, porque esse processo todo não é para tirar você da posição, porque eles já estavam livres, eles podiam sair, mas não saíram, porque o processo todo, o reboliço todo, aquela situação toda não era acerca de Paulo e Silas. Paulo e Silas era instrumento de Deus naquela situação. Era para o homem entrar como Deus queria, era para o homem descer como Deus queria, é para o homem chegar na posição que Deus queria. O carcereiro é aquele que feriu, o carcereiro é aquele que guardava, é aquele que prendeu. Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: não se preocupa, porque eu estou entrando nesse negócio. Não se preocupa, porque eu estou agindo nesse mistério. Você não está entendendo a dor, não está entendendo a ferida, não está entendendo essas portas que se fecharam, mas o Senhor manda dizer: eu vou chegar num de repente, eu vou chegar num de repente, eu vou chegar abalando as estruturas, eu vou chegar abalando os fundamentos, mas eu vou fazer alguém descer como eu quero, eu vou fazer alguém entrar como eu quero. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? É mistério nessa noite, é mistério nessa noite. Todas as portas serão abertas. Aleluia. O texto nos diz que aquele carcereiro vai perguntar: o que eu faço para me salvar? Ele vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro, ele podia levar para qualquer lugar, ele tinha autoridade para isso, qualquer prisioneiro, desde que ele cuidasse daquele prisioneiro. Agora veja o detalhe: o carcereiro agora vai cuidar das feridas que ele causou. Eu encerro dizendo para alguém, vou fechar a Bíblia: Deus vai fazer alguém reconhecer o que você carrega. Eu vou repetir. Deus vai fazer, vai mexer com alguém aí. Deus vai fazer alguém que te feriu muito um dia se retratar com você, porque aquele que causou a ferida é aquele que vai ter que retratar com a ferida. Deus está dizendo para alguém: esse processo não termina com dor, esse processo não termina com ferida. Eita, esse processo não termina dessa maneira. O Senhor está dizendo para alguém: tem cura para tua alma, tem cura para tua alma. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou, você não vai sair da mesma maneira que você chegou. Deus está dizendo: tem cura para o Paulo que tem propósito, tem cura para o Paulo que está dentro da obediência.
obediência. Tem cura para o Paulo que está fazendo a obra. Tem